Olá, sou Arthur Nunes e essa é a minha atividade para o World Creative Day. Antes de tudo, eu queria falar um pouco da minha trajetória, como eu cheguei até aqui. Eu sou jornalista por formação e me dedico o meu tempo, desde a época da faculdade, para procurar novas formas e tendências de se comunicar e criar experiências imersivas. Hoje eu trabalho isso numa empresa chamada PSEG, que é uma empresa de educação bem interessante, e trabalho produzindo conteúdos de viagens. Um dos meus conteúdos mais preferidos e dos meus últimos que eu criei, além de textos e outras formas de comunicação, é o podcast. Eu tenho um podcast chamado Tour pelo Mundo, é uma narrativa de viagem e eu vou contar um pouco mais sobre ele no decorrer desse vídeo. Eu lancei o Tour pelo Mundo por alguns motivos. Primeiro, eu amava viajar. Eu queria muito que as pessoas se inspirassem a viajar mais, porque foi uma experiência muito marcante na minha vida, né? Abriu meus olhos, me fez uma pessoa melhor, me fez entender novas culturas, novas realidades. Eu queria inspirar as pessoas a viajarem. Mas será que as pessoas queriam ouvir minhas histórias? Por isso, nesse vídeo, eu vou falar um pouco dos passos que eu acho importante, que me ajudaram a construir minha carreira até aqui, e principalmente esse projeto de viagem. Então, esse vídeo vai falar sobre a criatividade na criação e gestão também de projetos de conteúdo. O primeiro passo, e é o mais importante, é você entender qual que é a sua motivação para criar o conteúdo e qual que é a necessidade do seu público. Qual que é o seu público-alvo? Parece coisa básica, coisa idiota, mas isso é muito importante você ter em mente e você ter isso gravado, porque isso vai nortear tudo o que você vai fazer daqui para frente. E como você vai fazer isso? Por exemplo, a minha motivação ao criar o podcast Tour pelo Mundo. Eu amava viajar, ok. Eu queria demonstrar isso, eu queria falar um pouco das minhas viagens, ok. E queria inspirar as pessoas. 3 pontos. Mas qual que era a necessidade do meu público? Meu público queria isso. Aqui vai o primeiro ensinamento e é praticamente um mantra que eu vou falar diversas vezes nesse vídeo. Qualquer projeto de comunicação, qualquer projeto de conteúdo, ele não é espelho, ele é janela. O que é? Não basta eu querer fazer isso. O público tem que querer também consumir esse tipo de conteúdo. Então você tem que colocar na balança a sua motivação e a necessidade do público. Ele tem que estar em perfeito equilíbrio, porque se eu tiver motivação demais, querer fazer algo muito legal e seu público não querer, isso você vai se frustrar e seu público, ninguém vai assistir, ninguém vai consumir o conteúdo que você for criar. E vamos dizer que você criou um conteúdo que o seu público realmente gosta. Mas você não é sua motivação, não é realmente o que você queria fazer. Quer dizer que você vai começar a ficar cansado, ansioso, porque você não tem mais motivação, você não tem mais vontade de criar conteúdo e seu público está pedindo. Então, esse equilíbrio entre qual a sua motivação e o que o público quer é a base, o alicerce de qualquer projeto de comunicação, qualquer projeto de mídia, qualquer projeto de conteúdo. Para saber o que seu público quer, há diversas ferramentas. Dá para fazer um mapa da empatia, dá para você realmente fazer uma busca, olhar os concorrentes ou perguntar mesmo. Aqui a gente não vai conseguir falar todas essas ferramentas. Lembra que qualquer marca, qualquer projeto é uma promessa no coração e na mente das pessoas. Sempre. Quando eu faço um conteúdo, quando eu faço um podcast, eu me posiciono, esse podcast é um podcast de narrativas de viagem. Eu estou fazendo uma promessa para a mente e coração das pessoas, vendo a necessidade deles. Então, a necessidade que eu vi é que muitas pessoas amam viajar, querem conhecer o mundo, mas ou não tem dinheiro, ou não tem tempo, ou às vezes não gosta de viajar sozinho, sempre tem um amigo, e fica nesse sonho da viagem. Então, a ideia do meu podcast é mostrar que dá para viajar com pouco dinheiro e realmente ter uma experiência engrandecedora. Aí você vai ver, a minha motivação é criar conteúdo legal, um conteúdo de viagens, que é minha paixão, e a necessidade do público. Está em perfeito equilíbrio. Lembrando que esse equilíbrio é para sempre. Você vai ter que sempre analisar a sua motivação, o seu momento de vida e a necessidade do público, porque as coisas mudam muito rápido.
Um projeto de mídia, de comunicação e de conteúdo, ele sempre evolui junto com o público e com a sua motivação. Um produto, um projeto que ele é fixo, ele não muda, está fadado a fracasso. Porque você pode cansar dele e seu público pode cansar também do conteúdo e querer outras coisas. Depois de alcançar o equilíbrio entre a motivação e interesse do seu público, a necessidade do seu público, vamos para a fase 1, que é o produto. Vamos trabalhar um pouco como você vai entregar o conteúdo, como vai ser seu projeto, como criar um projeto sólido para você trabalhar, que tenha bons alicerces e uma boa perspectiva de futuro. Se você já tem uma mídia que você quer fazer mesmo, então eu quero fazer um podcast, eu quero fazer um canal no YouTube, você tem que saber qual que é a idade do seu público, qual que é a geração que ele pertence, entender qual que é o lifestyle dele e entender qual que é o media diet dele, onde ele consome conteúdo, o que ele consome de conteúdo e como o seu conteúdo pode se adequar a essas mídias. Lembra que eu falei, conteúdo, ele é espelho, não é janela, não é o que eu quero fazer, é o que o meu público quer consumir. Então, o primeiro passo é analisar a concorrência. Fazer uma análise de concorrência é você procurar canais, conteúdos de pessoas que estão atendendo a necessidade do público que você quer atender também. E o que eles estão fazendo. Porque você vai analisar o que eles estão fazendo, para ter algumas ideias, para saber o que o seu público consome, para saber o media diet dele e ter uma diferenciação competitiva. O que é isso? Vamos dizer que na minha área de viagens tenha 100 podcasts e todos como mesa redonda, chamando viajantes para conversar, tirando dúvidas, e eu quero fazer um podcast. O que eu faço? Toda vez que o meu conteúdo não consegue se diferenciar dos outros, ele é automaticamente rebaixado a um padrão de commodity. O que é o commodity? Quando eu vou comprar um café no mercado, lá tem duas marcas de café com a mesma característica. O que eu faço? Eu vou pelo preço, eu vou pela história da marca, eu vou pela qual me passa mais confiança, que aquilo que eu vou comprar, a promessa que aquela marca está me oferecendo de ter um café bom e gostoso, vai ser cumprida. Quando você não consegue se diferenciar, o seu produto não se diferencia dos outros, você entra no padrão de commodity. E como o seu produto que você está criando agora é novo, ele está lá embaixo. Então, para a pessoa escolher o seu produto, o seu podcast, o seu conteúdo, ao invés dos outros, ele vai sempre escolher o que vai passar a melhor confiança, que vai realmente satisfazer a promessa de que aquele conteúdo vai satisfazer as minhas necessidades, as necessidades do público. Então, no meu caso, eu vi que tinha muitos podcasts de mesa redonda, e são podcasts muito bons. Se eu lançasse o meu, o que ia fazer? Ia chegar no mesmo patamar, ninguém ia conseguir ver diferença entre o meu podcast e o outro, e eu ia ficar totalmente desmotivado e não ia dar nada certo. Aí vinha a criatividade, porque eu vou ter que inovar no meu produto para ele sobressair. Inovação, gente, não é só criar algo novo, não é criar algo do zero. Ninguém cria algo do zero hoje. Inovação é dar ressignificado às coisas. Então, no meu caso, eu fui pegar lá nas radionovelas a ideia de criar uma narrativa com trilha sonora, um ambiente, efeitos sonoros, que já eram trabalhados lá atrás e apliquei no meu projeto. Assim, eu tinha um projeto totalmente original e realmente tinha uma diferença entre os meus concorrentes. Se você não tivesse diferencial, a sua trajetória vai ser muito, muito mais difícil do que as outras. Analisando a concorrência, vendo algumas ideias, entendendo como o seu público consome conteúdo e sabendo diferenciar, a gente vai para outro ponto, que a gente chama de fator fixação. O que é fator fixação? É como a sua mensagem vai ser fixada na mente das pessoas para ser reproduzida. Já assistiu uma série que você achou muito legal, tipo, nossa, que série legal, mas não me pegou? Dizer que não me pegou é que ele teve um baixo poder de fixação em você. Então você tem que trabalhar o fator fixação. E como você vai fazer isso? Novamente, conversando com o seu público. Porque lembra, qualquer projeto não é espelho, é janela. Então, não é o que fixa em você, é o que está fixando para o seu público. E analisar dados. Se você vai criar um podcast, você vai ter o próprio Spotify ou onde você vai hospedar o seu podcast, ele pode te dar dados dos consumidores, como quem são, o que eles consomem, aonde eles perderam
se vocês estão voltando ali para ouvir outro episódio, se inscreveram no canal. No YouTube é a mesma coisa, até mais avançado, te dá super dados. Então, analise dados frequentemente para entender onde você acertou e onde você errou. Onde você acertou, você replica. Onde você errou, você nunca faz mais nada. Você que tem que criar um fator de fixação dentro da sua mensagem para ela ser reproduzida, para ser fixada na mente e no coração das pessoas. Depois dessas fases iniciais, outra dica importante é o que eu chamo de poder do contexto. O que é o poder do contexto? O poder do contexto ele serve tanto para saber qual contexto o seu público está consumindo o seu conteúdo e saber para onde direcioná-lo. Lembra que o conteúdo ele é sempre mutável, ele sempre evolui, é sempre algo que tem que acompanhar a necessidade do público e a sua motivação. Voltando ao podcast Tour pelo Mundo. A gente está vivendo numa época de isolamento social, de pandemia. Faz sentido eu continuar incentivando o pessoal a viajar, sendo que eles não vão poder viajar? Tá vendo como a necessidade do meu público mudou? Nesse contexto, o que eu vou fazer? Ok, eles não estão viajando, não faz sentido eu incentivar a viajar, então eu vou parar de fazer conteúdo? Não, eu criei a série Tour pela Casa. O que é? Para o meu público poder viajar sem sair de casa. E como eu fiz isso? Perguntando novamente. Lembra que isso vou martelar pro resto do vídeo. Projeto não é espelho, é janela. Então eu fui lá no Instagram e perguntei, gente, quais são as maneiras de viajar sem sair de casa? Aí falaram de culinária, falaram do Google Maps, falaram de filmes, de literatura. Então, ok, então tem como. Então eu vou usar isso como um gancho e continuar falando de viagens. Eu conversei com um escritor, o João Corrêa Filho, que escreve guias literários de viagem. Então, através do guia literário, da literatura, do olhar do escritor e do Google Maps, a pessoa conseguiu ir até Buenos Aires sem sair de casa. Então, entender qual que é o poder do contexto. Não viver numa bolha. É basicamente como a gravidade. Você não precisa fazer força. Aproveitar a gravidade, aproveitar o contexto para impulsionar o seu conteúdo. Outra dica interessante é a regra dos eleitos. O que é a regra dos eleitos? Todo mundo conhece alguém que te influencia várias pessoas. Não estou falando de influenciador, tá? Tô falando de pessoas em seu círculo de amizade. Aquela pessoa que, tipo, cara, compra isso, cara, ouve isso, cara... E essas pessoas que a gente chama de eleitos são comunicadores, experts e vendedores. Essas pessoas que vão compartilhar o seu conteúdo e vender ele para outras pessoas. Então, são essas pessoas que você tem que alcançar. Quando eu comecei o podcast, eu tive a ajuda de um grande amigo meu, Gabriel Toledo, do Casei Sem Casa, e a Júlia, que é a esposa dele, que estão viajando às Américas de carro. Eles compartilharam meu conteúdo, indicaram o podcast, e disso veio muito ouvinte. Quem é o Casei Sem Casa? Ele é o expert. É um canal onde muita gente segue, e eles consideram eles, como eles viajam às Américas, como expert em viagem. Por isso, divulgue. Não tem como mapear essas pessoas. Divulgue o seu projeto. Por exemplo, eu estou aqui porque eu mandei um release para a imprensa publicou sobre o meu podcast e me convidaram para fazer esse vídeo. Uma coisa leva a outra. Quanto mais você divulgar, quanto mais você tentar achar parcerias e mostrar para essas pessoas que você considera comunicador, expert ou vendedor, mais sucesso no longo prazo o seu canal vai ter, ou o seu projeto vai ter. Bom, seguindo esses passos, não tem erro. Você vai ter todas as ferramentas, uma base sólida para fazer um bom trabalho. Mas lembre, qual que é a sua motivação? Se a sua motivação é ficar famoso, tá errado a sua motivação. Isso não vai sustentar. Porque isso tem vida curta. Com o tempo, você vai cansar, você vai mudar o foco. Então, encontre a sua motivação. Ela tem que ser verdadeira. Encontre a sua audiência. O que eles querem consumir. Lembre-se, todo projeto de conteúdo é janela e não espelho, ok? Divulgue o seu trabalho. Ache esses eleitos. E por último, e o mais importante, me siga nas redes sociais, @turnunes com H. Eu estou no Instagram e no Twitter, pode me procurar lá. Pode mandar suas dúvidas ou uma ajuda, eu estou lá, sempre disponível. E ouça o podcast Tour pelo Mundo. Até mais, gente.